saudações a você que nos assiste. Quero saudar a você com a palavra bíblica, lema da terceira semana na Quaresma, palavra de Filipenses 2:8, onde diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. No calendário da Igreja Antiga, o terceiro domingo na Quaresma é chamado Diócono, que significa meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Essa é uma expressão de expectativa e esperança em Deus. É um chamado a não colocar nossa confiança nas circunstâncias da vida, sejam boas ou más, nem na situação em que nos encontramos, seja favorável ou não, nem em outras pessoas, sejam poderosas ou ameaçadoras, mas colocar nossa confiança em Deus e dele esperar todo o bem. Ao mesmo tempo, é uma expressão de encontrar em Deus a referência para viver a vida. Nesse sentido, a palavra bíblica de Filipenses 2:8 nos dá a expectativa e a esperança da salvação conquistada em Jesus Cristo por sua morte de cruz. Podemos confiar em Deus porque Ele é favorável a nós e quer reconciliação conosco para essa vida e para a eternidade. E ao mesmo tempo, Filipenses 2:8 nos dá a referência para viver a vida, ter o mesmo sentimento e atitudes que Jesus teve para conosco. Estar disposto ao serviço sacrificial em favor dos outros. Conceda a Deus que nesse culto nossos olhos sejam atraídos para Deus e seu amor para conosco. Ele nos dê a esperança de sua misericórdia e fidelidade e nos conduza no caminho do serviço e do cuidado sacrificial em favor dos outros. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a um momento de oração. Amado Deus, nosso Pai em Jesus Cristo, agradecemos por Tua bondade e misericórdia que se renovam sobre nós no dia de hoje. Que Tu manifestas Tua bondade, cuidando de nossa vida e de nossas necessidades. Que Tu manifesta Tua misericórdia, não nos consumindo em Tua ira, mas nos acolhendo em Jesus Cristo. Ao receber o convite de voltar nossos olhos para Ti, depositarmos em Ti toda a nossa confiança e ter em Ti o nosso caminho de vida, reconhecemos que nem sempre olhamos para Ti, nem sempre confiamos em Ti, nem sempre vivemos de acordo com a Tua vontade. Confessamos assim nosso pecado e rogamos o Teu perdão. Dá também que, reconciliados contigo pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, ouçamos a Tua voz, sejamos iluminados pelo Teu Espírito e conduzidos à confiança em Ti e a uma fidelidade e obediência a Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido para louvarmos a Jesus Cristo por meio de um hino e após ouviremos a pregação da Palavra de Deus trazida pelo professor Roger Marcel Vanck. Os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final.
Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Você costuma receber convites? Você costuma receber convites para participar de algum evento, de algum jantar na casa de amigos, para visitar alguém, para fazer alguma viagem? Convites são especiais, não é mesmo? A gente fica feliz, se sente valorizado por cada convite que recebe. Nós também ficamos muito felizes quando pessoas aceitam os nossos convites. Assim como também ficamos tristes quando precisamos declinar de um convite que nós recebemos ou quando as pessoas que convidamos não aceitam o nosso convite. Enfim, convites sempre são especiais. Eles apontam para algo que eu recebo de graça. É um presente. Convites são diferentes de ordens. Exatamente por isso, porque um convite é de graça. Uma ordem, por outro lado, é um dever. Um convite me dá a liberdade de escolha, uma ordem não é uma escolha. A Bíblia nos apresenta um Deus que faz convites para o seu povo. Para as pessoas a quais ele se revela, ele sempre dá um convite especial. E isso é muito legal na Bíblia. Talvez você já tenha percebido esse aspecto. Até podemos dizer que a Bíblia toda é um grande convite amoroso e gracioso de Deus para um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele. Deus, através da sua palavra, nos convida para um relacionamento pessoal com Ele. O texto previsto para esse domingo, para este culto, o terceiro domingo na Quaresma, ou também chamado de Tempo da Paixão de Jesus Cristo, é um dos convites mais especiais da Bíblia. É um dos convites mais especiais que Deus fez para o povo de Israel no Antigo Testamento. A Quaresma, esse período no qual nós estamos vivendo, é desde o início da história da Igreja um tempo em que nós somos convidados por Deus a caminhar com Ele. Se você perceber, os textos que vamos ouvir em pregações até o domingo de Páscoa são textos que nos convidam a caminhar rumo à cruz do Calvário. É um convite a uma caminhada, ao discipulado. É um convite especial que Deus faz a um relacionamento com Ele. Por isso, na igreja antiga, os recém-convertidos eram convidados a se preparar para o domingo de Páscoa, onde então eles eram batizados. E nesses 40 dias, eles eram ensinados na palavra de Deus. Eles eram discipulados a um verdadeiro relacionamento com Deus. O tempo de Quaresma é, portanto, um convite claro de Deus ao arrependimento, a buscar o Senhor de todo o coração, a abandonar o mal e a buscar o bem. A Quaresma é o convite ao discipulado, o convite à fé, à rendição, à entrega total da minha vida a Deus. E é sobre isso que fala o nosso texto previsto do profeta Isaías, capítulo 55, os versículos de 1 a 9, mas eu também gostaria de ler aqui até o versículo 12 para nós. Isaías 55, os versículos de 1 até 12. E lá está escrito: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, o vinho e o leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Até aqui a leitura do nosso texto. Que texto especial, que convite especial Deus nos dá nesse culto. Esse é um dos textos que mais me impacta na Bíblia. E ele é dito para dentro de um contexto do povo de Israel marcado por dúvidas, por expectativas, para dentro de um tempo que estava prestes a ter mudanças. São palavras do Senhor para dentro de uma situação de medo e de falta de esperança. O profeta aqui se dirige desde o capítulo 40 até o capítulo 55 ao povo de Deus que estava exilado, morando lá na Babilônia. 70 anos já estavam se passando. O povo estava longe da terra prometida. Eles ainda se lembravam das palavras ditas pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 29, que inclusive foram pregadas recentemente entre nós no Dia Mundial de Oração. Jeremias havia enviado uma carta para essas pessoas recém-chegadas à Babilônia, e nessa carta ele diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Jeremias 29, 10 a 14. Essa foi a promessa de Deus. A promessa dita por intermédio de Jeremias ao povo que tinha ido para a Babilônia. O mesmo público que agora recebe as palavras de Isaías 55, 70 anos depois. O texto da pregação de hoje é, portanto, o cumprimento desta promessa de Deus feita por Jeremias. É o convite de Deus para retornar a Ele, para voltar à terra prometida, para buscar esse Deus vivo e verdadeiro. Mas esse povo na Babilônia, 70 anos depois dessas palavras ditas por Jeremias, estava sem esperança, estava com medo, estava duvidando, será mesmo que Deus vai cumprir com as suas promessas? Esse povo achou que Deus os havia abandonado lá na Babilônia.
E Deus, por isso, tem que dizer várias vezes, e isso a gente percebe nos capítulos 40 a 55, não temas. Várias vezes você vai encontrar essa expressão. Se lermos com atenção desde o capítulo 40 até o 55, vamos perceber quantas vezes Deus se dirige por meio do seu profeta ao povo, afirmando e confirmando a sua aliança, proclamando o perdão de pecados, anunciando o cumprimento das suas promessas, declarando as intenções de Deus, os pensamentos de Deus para com o seu povo. Mas parece que o povo não estava entendendo. A sua falta de fé e esperança estava lhe cegando para ouvir a palavra do Senhor e reconhecer o agir de Deus na sua vida. Você já se sentiu assim? Você também já leu a Bíblia e já ouviu a palavra do Senhor e parecia que nada fazia sentido? Você também já se sentiu abandonado por Deus ao ponto de não entender as promessas de Deus, as palavras de Deus ditas para você? Você também já teve essa experiência na sua vida de que parece que o medo e a falta de esperança falam mais alto na sua vida do que a própria palavra de Deus? Então você entende muito bem o que o povo de Israel passou quando esteve na Babilônia. Então você vai entender o convite especial que Deus fez ao seu povo lá naquela época na Babilônia. E esse mesmo convite vale hoje para você e para mim. O texto de hoje nos apresenta um Deus que faz 3 convites especiais para você e para mim. O primeiro convite: vinde ao Senhor. O profeta inicia com uma interjeição, no versículo 1, que expressa 2 sentimentos. Ela aparece na Bíblia, em primeiro lugar, para falar da desgraça, do lamento, ou até mesmo ela está presente em cânticos fúnebres. Nesse caso, a gente traduz ela por ai. Mas aqui, a mesma interjeição é usada para introduzir um encorajamento, palavras de ânimo, que nesse caso nós podemos traduzir por ó. Aqui na Bíblia de Almeida, a versão que eu li, está em veja. É como se o nosso profeta aqui estivesse dizendo: gente, eu tenho uma notícia fabulosa para vocês, vejam. É um convite irrecusável de Deus. Esse primeiro convite é tão especial que o profeta usa 5 vezes o verbo vinde. Ou seja, o primeiro convite de Deus ao seu povo lá na Babilônia, desesperado, angustiado, sem esperança, é para vir até Ele. Vinde, venham até mim. Esse mesmo convite que você lê aqui nesse texto é o convite que Jesus fez na sua época. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, os que têm fome e sede. Vinde a mim, aqueles que estão tristes, que estão abatidos, que estão sem esperança. Vinde a mim. O primeiro convite de Deus aponta para assuntos aqui que tem a ver com aquilo que são os valores da nossa vida, aquilo que são as coisas mais fundamentais da nossa existência, a sede e a fome, a sede de água, a fome de pão. Mas é interessante que o convite de Deus aqui vai além de convidar para saciar o básico da nossa vida com água e pão. Deus aqui convida para um banquete que tem, além de água, vinho e leite, que além de pão tem finos manjares, pudins, a gente poderia traduzir. E o melhor, tudo de graça. Até aquele que não tem dinheiro deve vir, porque ele vai poder ser saciado, ter as suas necessidades supridas, ter a sua fome e a sua sede saciadas. Vinde para o banquete do Senhor. É isso que os primeiros versículos desse texto nos colocam, desse convite especial. Mas parece que tudo que é de graça a gente desconfia. E muitas vezes o povo de Israel não entendeu que o convite gracioso de Deus era para ele. Deus é gracioso e tudo o que Ele nos oferece é de graça. E o convite que Deus nos faz também nos dias de hoje continua sendo de graça. Por quê? Porque Jesus Cristo é a fonte da água viva. Jesus Cristo é o pão vivo do céu. É aquele que sacia a nossa sede, a nossa fome. É aquele que supre as nossas necessidades. Por isso você e eu podemos nos achegar diante de Deus. Aquele povo que estava na Babilônia podia chegar diante de Deus, do jeito que estava, e ser saciado por Ele.
Você e eu podemos chegar diante de Deus e sermos saciados por Ele. Por isso ele diz, vinde. Esse é inclusive o convite que nós fazemos na ceia do Senhor. Vinde, eis que tudo está preparado. É o Senhor que nos convida. O nosso Deus não é um Deus distante. Não é um Deus que está longe das pessoas. Pelo contrário, Ele quer ter comunhão conosco, um relacionamento vivo com Ele. Ele quer te possibilitar a sua presença na nossa vida. Ele quer e possibilita que estejamos perto dele e com ele. Esse foi o primeiro convite que o nosso texto mostra que Deus nos faz. Vinde. O segundo convite, ouvi ao Senhor. Deus convida o povo a se achegar a ele. Deus agora os convida para inclinar os seus ouvidos na direção de Deus, para ouvi-lo, ouvir a sua palavra. Inclinar o ouvido é uma expressão na Bíblia muito enfática. Ela é muito mais do que simplesmente ouvir. É necessário dirigir os ouvidos na direção em que Deus fala. É como se a gente fosse sintonizar a rádio, ou como antigamente era necessário mexer na antena para a gente poder transmitir ou receber o sinal da televisão. O que Deus tem para falar ao seu povo? Por que eles recebem o convite de inclinar os seus ouvidos para Deus? A resposta está no versículo 3. Porque Deus tem uma mensagem bombástica. Eles devem inclinar os ouvidos para que possam viver. O profeta usa aqui a palavra alma, para que a alma de vocês viva. Na Bíblia, essa palavra significa muito mais do que apenas a pessoa, mas é o ser humano que tem necessidade. É o ser humano que precisa ser saciado naquilo que é as suas necessidades mais básicas e mais simples. Quem ouve o Senhor experimenta a vida, é saciado de todas as suas necessidades. E por que aquele que ouve a palavra do Senhor vive? Porque só o Senhor tem palavras de vida e de vida eterna. Essa mensagem de vida e salvação tem uma segunda razão que o texto nos diz. Deus vai fazer com esse povo uma aliança perpétua que está relacionada, diz o texto, com as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Do que se trata o que o profeta está dizendo? É mais uma vez a palavra do profeta Jeremias, dita 70 anos antes, que está se cumprindo aqui. Fala-se aqui da nova aliança, aquela que Jeremias vai anunciar nos capítulos 30 até 33 do seu livro. A nova aliança que está relacionada com o retorno do povo da Babilônia para a terra prometida e principalmente de que virá o Messias, o descendente de Davi, que virá para guiar o povo para a terra prometida, que vai trazer a eles a salvação, que vai congregar o povo de Israel. Esse convite especial de Deus, além de ser um convite para ouvir, o texto também mostra para nós, é um convite para ver. 2 vezes aparece no versículo 4 e 5 a expressão eis, veja. Nós somos saudados pelo professor Marcelo como, para nós nesse culto, como um domingo óculi. Aquele domingo que fala de ver a salvação de Deus, de direcionar os nossos olhos para a salvação que Cristo trouxe para você e para mim. Ou seja, o segundo convite que Deus nos dá é muito especial porque é um convite para ouvir e para ver. O mais legal nesse texto, nesse segundo convite, é que a salvação prometida por Deus, através da vinda do Messias, não é algo que apenas o povo de Israel vai experimentar. Eles devem ouvir a Deus e ver a salvação, mas isso tem a ver também com os outros povos. Mas o profeta fala aqui que os povos e as nações também serão abençoadas pela vinda desse descendente de Davi. Israel voltará a ser um instrumento da salvação de Deus para as nações, porque de Israel sairá o Messias, o Salvador do mundo. É para essa salvação de Deus e de todas as pessoas que esse tempo de Quaresma está nos levando. Aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa é um evento que mudou o mundo inteiro, mudou o rumo da história do mundo inteiro. Todos os povos vão saber que o Senhor, o Santo de Israel, é o Senhor e Salvador. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo. É isso que nós devemos deixar ecoar
nos nossos ouvidos. É isso que devemos clamar e anunciar para as pessoas de todos os povos, para que elas possam também conhecer o Senhor. Ou seja, o segundo convite de Deus nesse texto não é apenas um convite para ouvirmos a sua palavra e a promessa da sua nova aliança, mas é um convite para fazermos parte da missão de Deus. Assim como Israel volta para Jerusalém depois dessas promessas dadas pelo profeta Isaías e se torna um centro da missão de Deus, assim também nós como igreja, como povo de Deus, hoje somos chamados a anunciar essa salvação. Israel vai voltar para a terra prometida e receber a função de chamar os povos à fé, a um relacionamento vivo com o Senhor. Hoje somos nós, você e eu, como igreja de Jesus Cristo, que temos essa tarefa missionária. Terceiro convite, buscai o Senhor. O terceiro convite tem a ver com o relacionamento de rendição e de fé do povo de Deus. O povo é chamado e convidado a buscar o Senhor. Eles que haviam seguido outrora e buscado outros deuses, falsos deuses, ídolos que tinham boca e não falam, olhos e não enxergam, que eram de pedra e de pau, agora são chamados ao arrependimento, ao abandono da idolatria e a buscar única e exclusivamente o Senhor Deus. O texto aqui usa 2 vezes a conjunção enquanto. Ou seja, o povo deve buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto se pode invocá-lo, enquanto Ele está perto. Isso significa enquanto Deus está se revelando. É tempo da graça, é tempo de ouvirmos a voz de Deus, é tempo de buscarmos o Senhor. Israel vive essa oportunidade graciosa de Deus, esse tempo oportuno da salvação. Se ouvirdes a voz de Deus, não deixeis de atender essa voz, porque é tempo oportuno para a salvação. Buscar e invocar caracterizam a nossa resposta ao que Deus fez, a salvação de Deus. Eu posso buscar esse Deus não está distante, eu posso estar na sua presença, eu posso invocá-lo porque ele promete me ouvir. Jeremias já tinha dito isso, e isso é retomado aqui no texto de Isaías. O que significa buscar ao Senhor? O versículo 7 deixa bem claro o que significa buscar ao Senhor. E eu quero ler isso novamente. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Perverso e iníquo aqui são 2 palavras idênticas. O caminho mau e os pensamentos maus. Abandono ao pecado. E devem se converter ao Senhor, que vai compadecer-se dele. Eles devem voltar-se ao Senhor porque é rico em perdoar. É muito especial isso. Buscar ao Senhor significa abandonar o pecado e buscar a salvação. Significa abandonar os ídolos, abandonar os nossos caminhos e as nossas intenções, os nossos pensamentos, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Por isso o profeta fala da conversão, porque é uma mudança de direção na vida. É abandonar aquilo que me separa de Deus para viver na presença de Deus. Também o salmo dessa semana nos convida a buscar o Senhor. Ele vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Por que Deus faz esses 3 convites para o seu povo lá na Babilônia? Por que Deus faz esse convite para nós? Com isso chegamos ao final. Por que Deus faz esse convite? O texto apresenta 3 convites e dá 3 respostas. O texto nos responde de uma forma muito especial. São 3 porquês que aparecem a partir do versículo 7. A primeira resposta, porque o Senhor é rico em perdoar. O nosso Deus não convive com o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar, Ele é compassivo. Por isso que o primeiro convite foi: vinde a mim, vinde até o Senhor, para que você possa experimentar o perdão. Não fique longe do perdão de Deus, experimente a salvação. É isso que
Deus está dizendo para o seu povo: vinde a mim, eu sou rico em perdoar. Essa palavra do perdão de Deus aparece aqui no último capítulo desse bloco, do capítulo 40 ao 55. Mas é assim que o profeta inicia, falando do perdão de Deus para o seu povo. O segundo, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, as minhas intenções, elas são diferentes, elas são mais altas, elas são sublimes, elas são diferentes do que os nossos pensamentos. Deus tem planos para o seu povo. Deus tem pensamentos de bem e de paz, como disse Jeremias, e não de mal. E os planos de Deus é a salvação da humanidade. Esse é o projeto de Deus. É isso que significa essa palavra, os pensamentos de Deus. Deus tem uma intencionalidade em salvar este mundo perdido. E por isso Deus chamou o povo de Israel. Mas esse povo tinha se desviado completamente do propósito de Deus. Mas Deus não abandonou esse povo. Vai tirar ele da Babilônia e vai colocá-lo novamente no rumo, no caminho certo, com o propósito certo. É isso que o profeta está dizendo. E tudo isso por causa da aliança de Deus com o povo, da aliança de Deus com Davi, como está dito no texto, e da aliança que Deus tem com a humanidade, de buscar e salvar o perdido. Deus tem mais planos para o seu povo, através de Jesus. E é por isso que hoje nós, como igreja, também correspondemos a esse plano que Deus tem, o plano de salvação, que começa lá em Gênesis e que vai ser consumado lá no livro de Apocalipse. E a terceira razão, o terceiro porquê, porque a sua palavra não volta vazia. Aqui nós temos uma das expressões mais especiais na Bíblia para falar sobre a própria palavra de Deus. Deus cumpre a sua palavra, assim como a chuva e a neve caem sobre a terra e molham a terra e fazem com que a terra produza, assim a palavra de Deus, quando cai no nosso coração, não volta para Deus vazia. Deus cumpre o seu propósito. A palavra cumpre a sua intenção. Deus faz com que a sua palavra cumpra o seu propósito salvador. Isso é maravilhoso. Deus não nos deixa sem a sua palavra. Que convite maravilhoso você e eu recebemos hoje de Deus, nesse terceiro domingo, na época da Quaresma. O Senhor nos convida a nos achegarmos a Ele graciosamente. Vinde. Ele nos convida a direcionar os nossos ouvidos à sua aliança eterna e a vermos a sua salvação através do Salvador em favor de todas as nações. Ele, inclusive, nos convida a sermos seus colaboradores. Ele nos torna participantes da sua missão messiânica. O Senhor nos convida a buscarmos e a invocarmos a sua presença salvadora. Porque Ele é compassivo e misericordioso. Porque Ele tem planos, intenções, um projeto de salvação muito mais sublime para tu e para a minha vida. Muito mais do que nós podemos imaginar. Porque Ele não nos deixa sem a sua palavra. Gente querida, qual resposta você e eu vamos dar ao convite que o Senhor nos faz? Que o Senhor nos ajude a aceitarmos o seu convite com o coração arrependido e grato, com os ouvidos abertos e os olhos atentos à salvação que Deus tem preparado e com um coração ardente para ouvir e viver a sua palavra que não volta vazia. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Receba a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.